MEFI Art Concept é o Método Educativo de Formação Integral. O que é que isso significa, André? O MEFI Art Concept é uma sigla, MEFI, para Método Educativo de Formação Integral. E é um conceito que é desenvolvido pelo professor Vítor Duarte e que nasce precisamente, como referias, da arte marcial. Então, quando eu começo a praticar e conheço o professor Vítor Duarte, a arte marcial chamava-se Kuk Sool e o professor Vítor Duarte traz da Venezuela, depois de uma aprendizagem com o mestre Yong Lee, mestre Sundujeia, então traz a arte marcial tradicional, como ela era praticada ancestralmente. Há aí um processo em que o professor Vítor Duarte acaba por transitar do Kuk Sool para o Maha Kuk Sool, e eu acompanho esses processos e essas transições e depois de uns anos na prática desta arte marcial, o professor Vítor Duarte, através da sua experiência e de tudo que, numa reflexão sobre a sua aprendizagem há anos atrás na Venezuela e no Ávila, percebe que tem que haver uma transformação. O professor Vítor Duarte, quando desenvolve este método, afasta-se de algumas componentes da arte marcial tradicional, que é a arte da guerra. Então estamos no método educativo, nessa educação, estamos a sair dessa parte militar, a abandonar essa parte militar, ou religiosa, ou dogmática, e estamos a entrar na funcionalidade do indivíduo. É que surge este projeto nas vossas vidas e que impacto é que vocês sentem que isto trouxe? Porque realmente estão num projeto que é para formar o indivíduo integralmente, deve ter realmente impactado muito a vossa própria formação. Comecei a praticar MEFI na altura Kuk Sool há 7 anos e desde então tem sido várias as transformações na minha vida pessoal. Nós utilizamos realmente o movimento como ferramenta desse desenvolvimento e assim, em síntese, as principais melhorias e benefícios que eu senti ao longo do tempo tiveram muito a ver com a minha saúde, com o desenvolvimento de várias capacidades e características que fui também lapidando ao longo do tempo, tornando-me claramente uma pessoa mais confiante, mais segura, mais capaz, porque realmente quando há esse trabalho a ser feito a nível do corpo, isso transporta-se para os outros níveis, e é por isso que nós realmente cultivamos o corpo, a mente e depois o intelecto. E surgiu por acaso, sinceramente, eu sempre pratiquei vários desportos e pronto, depois de uma experiência no futebol, a minha mãe propôs-me experimentar esta prática. Eu, curioso como era, decidi arriscar e na altura, tanto pelo ambiente como por toda a dinâmica e depois aquilo que eu ia sentindo fez-me continuar e realmente tem sido uma descoberta constante. No início, sinceramente, não sabia onde é que estava e pouco a pouco fui descobrindo a essência daquilo que realmente isto é e aquilo que verdadeiramente traz. E portanto o MEFI no fundo é o culminar disso tudo, ou seja, a lapidação constante daquilo que éramos, percebendo realmente o que era importante e atualmente posso dizer com clareza que trouxe realmente muitos benefícios para a minha vida pessoal. Eu já pratico, comecei por praticar a arte marcial também, como o David referiu, Kuk Sool, Maha Kuk Sool, também elas baseadas no movimento. Então esse movimento, não é, que traz-nos a essa aproximação da descoberta, da autodescoberta e de quem somos, e transborda, obviamente, para o nosso comportamento e para a nossa atitude essa autodescoberta e essa transformação do ser passa para a minha vida criativa também e para a minha vida profissional e para a minha forma de perceber a vida. O MEFI claramente vai ter mudanças no teu dia-a-dia, na tua rotina. Como é que a prática do MEFI alterou
a tua rotina diária? Sim, sem dúvida alguma que alterou, e tem sido várias as mudanças, tem sido progressivo, ou seja, ao longo do caminho vão sendo incrementados ou adicionadas atividades e experiências, práticas que vão pronto, garantindo que eu vou tendo sentimentos e experiências diferentes para obter conclusões diferentes, resultados diferentes. Atualmente a minha rotina é simples, é óbvio, mas traz efetivamente resultados e, portanto, acordo cedo, às 6h30 para ir fazer a minha prática. Depois faço a prática, meditação, banho de água fria e a partir daí desenrola-se todo o meu dia. E sem dúvida alguma que ao início parecia estranho, não era confortável e eu, sem dúvida alguma, que não tinha propriamente vontade voluntária de fazer isso, mas pouco a pouco fui percebendo o efeito do juro composto, da disciplina, da repetição e pronto, e o que é que isso traduzia depois a nível de resultados no meu dia-a-dia. Portanto, a nível de energia incomparável, pronto, a maneira como eu hoje vivo e como vivia, toda a disposição física e mental que eu tenho, a capacidade de tomar decisões de forma muito mais assertiva, muito mais precisa, muito mais prática. E, portanto, tudo isso são atividades, esses são apenas alguns exemplos que contribuem para esse estado. E é exatamente por isso que nós praticamos, é para nós nos desenvolvermos e através de simples hábitos que vão sendo incrementados ao longo do tempo, sentirmos isso na prática, vivermos essa transformação. E achas que o facto de teres começado com 12 anos faz com que tenha mudado completamente o rumo percebes, do teu caráter e da tua personalidade? Sim, sem dúvida alguma que houve várias decisões que eu tomei e várias coisas que fui vivendo ao longo do tempo que, se não tivesse tido este trabalho a ser feito em paralelo, não tinha agido da mesma forma, se calhar tinha tido resultados também diferentes. E, portanto, pronto, é óbvio para mim que isto, sem dúvida alguma, que teve esse impacto. E, portanto, trouxe-me efetivamente benefícios e consegui, se calhar, sair-me bem em situações que, se não tivesse preparado, teriam corrido pior. E, portanto, essa capacidade, tanto física em algumas como mental noutras, sem dúvida alguma, contribuiu para moldar o meu caminho hoje. Não consigo dizer qual é que seria se não tivesse tido este trabalho, ou como é que seria se tivesse tido outro qualquer, mas, sem dúvida alguma, que agradeço, de certa forma, ter-me cruzado com esta atividade. Dizias-me que tomaste decisões na tua vida que se calhar não tomarias se não estivesses a praticar o Méfi. Podes dizer algumas dessas decisões? Sim, houve vários momentos que eu senti coragem, confiança, que não sinto que teria se não tivesse sido esta atividade, como por exemplo quando decidi não ir para a faculdade, quando decidi sair de casa dos meus pais aos 18 anos, foram coisas que eu tive de sentir realmente dentro que eu tinha de fazer aquilo, e se calhar esse sentimento, ou garantidamente, ele só veio por causa de todos os benefícios que depois se traduziram naquele momento desta atividade. E é por isso que eu sinto que realmente é muito mais do que movimento, é muito mais do que apenas o lado visual daquilo que nós fazemos. O David começou com 12 anos, tu começaste com 28 anos. Portanto, é uma experiência completamente diferente. Enquanto o Méfi aqui está a formar uma personalidade, não é ainda em formação, tu já eres adulto? Sim, era um adulto com tudo que isso implica. E se tivermos em conta que os nossos condicionamentos começam muito cedo, começam com a família, com a escola, com a sociedade, com a televisão. Aos 28 anos já carregamos muitos desses condicionamentos que eu acredito que através do movimento conseguem ser todos desconstruídos e conseguimos libertá-los e formar os nossos próprios critérios. André, nas artes marciais há muito o conceito de mestre. E sei que no Méfi esse conceito não existe, é o professor. Queres-me explicar um bocadinho porque é que caiu a palavra mestre no Méfi? O professor Vítor Duarte eliminou não só a palavra mestre, mas também os cintos, e que era tradicional na arte marcial. Isto porquê? Porque o título e o estatuto limita o crescimento do indivíduo. E ao anular, só ao anularmos, e ao termos duas fases, em que o aluno é um cinto branco ou é um cinto preto, e é avaliado pelo seu comportamento, pela sua atitude e pelo seu movimento, o crescimento é completamente diferente. É completamente diferente, e o autoconhecimento que vem desse crescimento também.
E então, como é que funcionam as etapas? Porque eu sei que é uma aprendizagem de 12 anos e com 3 etapas, de 4 anos cada uma. Queres falar um bocadinho sobre a primeira etapa? Ou seja, eu inscrevo-me na escola, explica um bocadinho qual é que é o processo se eu quiser praticar o Wi-Fi. O primeiro ponto é fazer uma entrevista com o nosso professor, e este processo surge exatamente para nós prestarmos o serviço mais personalizado, completo possível, e perceber se realmente a pessoa está alinhada com aquilo que nós somos, porque o nosso interesse realmente é partilhar o que somos e, pronto, no fundo, partilhar este conhecimento com pessoas que tenham o interesse de também viver esta experiência. E após esse processo, após essa análise, há pronto, o ingresso na escola em si e há o início então do percurso. E a primeira fase dura 4 anos, ou seja, são 3 fases, ambas todas de 4 anos. E a primeira fase tem o objetivo principal de alcançar a máxima simetria possível do nosso movimento, ou seja, garantir que nós estamos a funcionar da forma mais precisa, mais limpa possível. E depois, a partir daí, começamos a trabalhar também, com práticas tanto em conjunto como individualmente, os sentidos, ou seja, se todas as ações que nós fazemos são provenientes de decisões que nós tomamos, e se nós tomamos decisões com base naquilo que vemos, aquilo que ouvimos, naquilo que cheiramos, etc., trabalhar esses sentidos é fundamental para alcançar essa tal simetria. Então fazemos através de práticas realmente específicas, coordenamos depois esse trabalho com a respiração e isso leva-nos a controlar o espaço e o tempo. E no fundo, o combate é isso, é nós estarmos presentes nesse momento, no espaço e no tempo. Então a primeira fase tem realmente esse objetivo. É um percurso que dura então uns 4 anos e depois existe uma fase de transição para a segunda fase, que é um seminário, é uma experiência única na montanha. E basicamente são 5 dias em jejum que nós vivemos, praticamos uma série de práticas que nem praticamos nas aulas, exercícios extremamente intensos a nível de carga física e realmente é uma experiência pela qual eu já passei e completamente transformadora, exatamente por esse caráter de choque. E faz-nos repensar muita coisa, faz-nos viver muitas experiências, sentir muita coisa e portanto pronto, é realmente ali um passar de fase muito marcante. E a partir daí entra então a segunda fase. E a segunda fase já tem a ver mais com bioenergia, nós sermos capazes de dominar a nossa energia interior, visualização e uma série de outras práticas que nos vão permitindo então avançar neste caminho. E ganhar realmente controle daquilo que nós somos. Ou seja, nós entramos neste processo de constante desenvolvimento para chegarmos à autonomia, à criação, à liberdade. O principal objetivo é precisamente chegar a essa voz própria, a esse mestre interior, a essa descoberta que nos liberta e que nos leva a outro patamar, que é a criatividade, que é percebermos qual é que é a nossa essência e conseguirmos criar a partir daí, dessa nossa identidade. Eu passei por estes processos todos, esgotei estes processos todos que o David aqui referiu, no movimento, na quietude e nessa complementariedade que existe. E que nos garante essa autonomia e esse autoconhecimento que inevitavelmente nos conduz a esses critérios próprios que têm necessidade de sair. E então o MEFI é infinito, porque a partir daí cada indivíduo que atinge este ponto pode agregar a sua essência. Então estamos a falar de uma construção contínua, infinita, e cada indivíduo traz o seu quê, a sua essência, o seu movimento. Então este método está em contínua transformação e crescimento. Em termos de horários, como é que funciona a escola? Atualmente eu faço uma prática já, porque a partir do nível 2 é esse o objetivo, é nós desprendermos realmente do propósito, sairmos um pouco do colo do nosso professor e começamos um caminho realmente de autonomia, de independência. Então eu faço as minhas práticas de manhã, sozinho, às 6 da manhã, mas pronto, os horários normais da escola, temos aulas tanto de manhã como ao fim da tarde e ao início da noite, e portanto, pronto, basicamente são esses 3 horários, de manhã, a primeira hora da tarde e depois a segunda hora da tarde. Então sei que vão muitas vezes para a montanha, fazem retiros na montanha com os alunos da escola, mas que tencionam abri-la, esses retiros, ali também esses retiros ao público. Nós sempre estivemos ligados à natureza e a natureza compõe-nos. E no ano letivo existem sempre 3 retiros a cada semestre.
Os outros retiros, abertos a um público mais generalista, têm como principal objetivo proporcionar uma experiência sentida por quem tem interesse neste método, possa ir para a montanha, possa passar a noite, passar 2 dias em montanha, a experimentar determinadas práticas apropriadas a esse público generalista, mas que possa ter esse sentimento do que é que nós somos, qual é que é a nossa raiz, dessa nossa ligação à natureza e à montanha. Existem outros retiros também a ser projetados, também eles como ferramenta de chegar a este público que tenha interesse no MEFI Art Concept, mas esses um pouco mais confortáveis, em quinta, num ambiente mais condicionado, também com determinadas práticas e onde possamos trabalhar esse movimento, não só o movimento, mas passar um pouco da nossa ideologia, da nossa forma de estar. Sei que estão a produzir um documentário. Qual é que é o propósito? Onde é que podemos ver esse documentário? E uma data de lançamento? O documentário está neste momento numa fase final de produção, de edição. Ele poderá ser visto, obviamente, nas nossas redes sociais, mas certamente também em alguns festivais de documentários, festivais específicos, porque o documentário terá essa qualidade e será importante ser exibido dessa forma também, para chegar ao público. O objetivo é, obviamente, dar-nos a conhecer e passarmos o que é um método educativo de formação integral, com depoimentos de todos os praticantes, do professor Vítor Duarte a explicar o seu conceito, imagens de movimento na montanha, um bocado a contar a nossa história. E ele sairá este ano, certamente, ainda este ano. E basta estarem a seguirem com atenção as nossas redes que vão perceber quando é que ele está disponível. Que recomendação fazem para alguém que queira praticar? Eu recomendo que se informe, que veja o nosso documentário, que perceba o que é que temos para oferecer e que tenha vontade de transitar este percurso, que é como se fosse uma universidade, é similar a uma universidade com anos letivos. Estamos a falar de 3 blocos de 4 anos e que numa primeira fase se comprometa a passar por esses 4 anos e depois nos próximos 4 anos e depois os outros 4 anos, como se fosse mesmo uma licenciatura ou um doutoramento e queira transitar. Se é só para o cultivo do físico ou a pensar que funciona como um ginásio, mais vale não vir, porque isto é mesmo um método educativo. Então é preciso estar bem claro sobre isto e perceber que garantimos um sistema de defesa pessoal integral. Não só garante essa defesa contra o inimigo externo e nos dá essa autoconfiança, mas também contra o nosso inimigo interno, mental, contra os vírus, fortalece o nosso sistema imunitário e ajuda-nos nesse verdadeiro combate. E aí sim, eu durante a minha prática, até agora, nestes anos todos de prática, nunca tive que usar as minhas técnicas numa situação de conflito. Mas já tive muitas vezes de as usar nesse meu conflito interno, comigo próprio. E aí é bastante eficaz. Tal como o André disse, a consistência é a chave. E, portanto, a primeira palavra é mesmo esse compromisso, é garantir que existe esse interesse de continuar de forma consistente neste caminho, corrê-lo, vivê-lo, não ter expectativa, perceber que este caminho não tem realmente objetivos externos. Eu tive sempre a experiência de participar em vários desportos diferentes, já fiz muita coisa diferente e o choque principal que eu sinto que até o MEFI trouxe para a minha vida foi perceber que não existe nenhum troféu externo. O troféu sou eu, é eu melhorar-me, lapidar-me, perceber o que é que eu tenho realmente para tornar melhor em mim, como é que eu posso tornar-me realmente uma pessoa capaz de servir melhor as pessoas que me rodeiam e ter realmente esse interesse de
diariamente chegar à humildade de perceber que há coisas efetivamente a melhorar, ter depois a predisposição para fazer o trabalho necessário para fazer essa correção e viver esse processo, desfrutar tanto dos momentos maus, da dor, dos momentos que vai ser difícil ultrapassar, mas que nos vão levar a um estado de satisfação, de realização, de presença. Então acho que a principal recomendação é mesmo essa, é sentir identificação com o caminho e estar predisposto a viver esta experiência, sentir as várias coisas que vão sendo sentidas ao longo do caminho, perceber que é um jogo realmente infinito e que quanto mais cedo começar, mais cedo vai começar a experienciar tudo isto. Obrigada.